Bem-vindas a mais um módulo do Vozes Empreendedoras. Hoje nós temos uma aula diferente, mentalidade com técnica. É uma aula para vocês aproveitarem, debruçarem. E estamos com um convidado de honra aqui com vocês para nossa aula sobre vendas. Nós vamos falar sobre técnica, nós vamos falar sobre vendas emocional, sobre alguns pontos em que se tem muitas dúvidas e vamos falar de tudo um pouco. E eu estou com o meu convidado, com o Belino, para trazer aqui para a gente esse conteúdo que é muito rico. Oi, Jaque, tudo bem? Pra todo mundo que está assistindo a gente, super prazer, sabe o quanto eu estava querendo esse encontro, para a gente poder conversar um pouco sobre vendas. Eu acho que eu tenho um pouquinho a contribuir aí com o pessoal que tem essa dificuldade, né? E que precisa quebrar algumas barreiras. São 35 anos já trabalhando nessa área comercial, então acho que vai ser um ótimo bate-papo, vamos poder explorar bastante esse caminho aí das vendas, né? Sim, obrigada por estar aqui, Imagina. por trazer, né, além da sua técnica, mas da sua vivência, experiência, porque sabemos o quanto conta, né, e principalmente para esse lugar onde muitas pessoas estão começando ou elas já estão no caminho, mas a questão da vendas ainda é um ponto muito crucial para o negócio, porque quando não se vende, o negócio fecha as portas. E trazendo esse ponto da venda, você acredita que a venda pode ser um calcanhar de Aquiles para muitas mulheres, até homens, mas para muitas mulheres nesse lugar? Olha, já que assim, de verdade, eu diria que a venda é o calcanhar de Aquiles, assim, para muita gente, né? Não só para o homem, para a mulher também. E hoje em dia a gente não diz que para a mulher é mais difícil, né? A mulher tá aí totalmente empoderada, totalmente preparada, às vezes até muito mais que os homens, né? Uhum. Mas quando a gente fala de venda, de comunicação, é muito difícil, né? A gente quebrar algumas barreiras, né? Da timidez, de argumentação, de entendimento dos processos e envolver toda a prática com a teoria e trazer tudo isso para a realidade, né? Porque você diz que faz treinamentos, as pessoas se capacitam e chega na hora de estar frente a frente com o cliente, existem muitas barreiras, né? E eu acho que sim, sempre vai ser um calcanhar de Aquiles para muita gente, que precisa de um certo tempo para quebrar essas barreiras, né? Independente do que ela vende, né, do produto ou do serviço, em consultório eu percebo muitas mulheres brilhantes, com conteúdo, com produto muito bom, mas engavetados ou né, lá na prateleira, porque é como se tivesse um medo de falar com o cliente. É verdade. Você sabe que eu acho que não é só um medo, eu acho que é o medo do não, é o medo da negativa, né, então acho que todo mundo carrega esse medo, né, acho que Carrega. todo mundo carrega esse medo, você é especialista para dizer isso pra gente, né, para contar essa parte. Mas na venda, é o indesejado, né, aquilo que ninguém espera, receber um não, seja no momento de argumentação, no momento de numa etapa de, fazer com que o cliente conheça o seu produto no detalhe, criar vontade pelo produto ou pelo serviço, e aí o não ele vai ocorrendo em etapas, seja com gestos, seja de fato com a palavra, com a maneira com que o cliente está recebendo as informações, e isso vai deixando o vendedor ou a pessoa que tem que fazer tensa. Porque isso relaciona também com uma leitura total, uma leitura até da Perfeito. linguagem não verbal. Eh, e quando a pessoa que vai vender, o meu ponto de vista, ela não se sente preparada para vender, ela tem as travas emocionais internas, não conhece ou não acredita no produto, ela não vai Tudo. passar essa confiança. Tudo relacionado, já que de fato, assim, eu acho que a gente vai até estender mais sobre esses assuntos, eu tenho certeza disso, porque ele tem tudo a ver com essas etapas, né? O emocional e tudo, mas a gente precisa entender que é o seguinte: é, vender é uma arte. Então você Hum. precisa se preparar de fato como um artista para conseguir chegar na venda e fazer uma venda com sustentabilidade, com processo de começo, meio e fim, que a gente fala, né? Até o momento de fechar uma venda, tem gente que trava naquele momento.
E eu acho que a gente vai falar sobre isso também, porque vamos ajudar bastante gente para tentar destravar, né? Mas essas barreiras da venda na hora da conquista, de encantar o cliente, todas essas etapas, ela passa pela arte de vender. Por Nossa, eu estar gostei preparado muito. por isso, para estar. A pessoa tem que se sentir segura na hora de vender. E eu acho que a falta de algumas etapas, às vezes até ela se comunica bem. Mas chega na hora de falar um pouco sobre o produto, às vezes ela se atrapalha, ela não consegue lembrar de detalhes importantes, porque você está no momento que você precisa vender. É aquilo ali na sua frente. Então eu acho assim, além de sermos, ter que ser um artista, e aí voltando ao calcanhar de Aquiles, ele é realmente porque o não, a gente vai tomar vários não. Para você vender, você vai ter tomado um monte. E o que você precisa é aprender em que momento esses não estão correndo, né? Para você Sim. poder ir a cada vez aperfeiçoando esses momentos, essas etapas. E aí você vai perceber que o não, ele passa a não ser mais constante. Você vai começar a reverter para sim, mas vai ter o não, vai ter o não, vai ter o sim, e com isso vai aprendendo e trazendo um pouco de experiência, né? Principalmente para aquelas mulheres que ainda não se sentem seguras, né? De fazer essa etapa, de estar na frente do cliente e vender o produto ou serviço. Muito bom. Vamos lá. Eu vou trazer algumas perguntas aqui pontuais que eu entendi junto com o Belino que faz sentido para o negócio. E nós vamos discorrer dessas Boa. perguntas. Vamos falar sobre o mercado. Sim. O mercado, ele é difícil hoje, porque vou complementar até a pergunta anterior, tá? Para fazer essa. Muitas pessoas têm preconceito com vendedor, com essa palavra vendedor e vendas, porque em algum momento da vida ela foi empurrada a algum produto Isso aí. e ela acredita que aquela. Ah, eu vou chegar na loja, já vem o vendedor. Ai, que chato. Tem pessoas às vezes, que nem entram nesse lugar, né? Por conta disso, a gente vai trazer. Então, nesse lugar de. Muitas pessoas acham que vender é empurrar o produto ou o serviço e não quer ser essa pessoa inconveniente, essa pessoa chata. Então, como desenvolver um olhar clínico e empático para o cliente, focando em resolver a necessidade real dele? Olha, já que assim, essa questão do empurrômetro, né, de empurrar as coisas para o cliente, eu acho que até com nos últimos anos, né, o cliente está ficando vacinado com isso. Ele está conseguindo perceber aonde não está sendo empurrado o produto ou serviço. E aí o vendedor, que agora às vezes muda o nome, virou consultor, virou executivo de vendas, eles É vão criando verdade. cada nome, porque de fato você Relacionamento com o relaciona cliente. perfeito, mas é o vendedor. Todos nós estamos vendendo o dia todo, né? Você na sua área, eu na minha, a gente sempre está vendendo, seja no relacionamento, né? A gente está sempre vendendo. E o aquela coisa, a história do empurrômetro, daquela que você passa na frente da loja, o cara já está te chamando para entrar, as pessoas já desviam dessas lojas. O cliente já está percebendo isso. E é importante as empresas terem essa visão, o empreendedor, que o cliente não precisa mais disso. É impossível hoje, a gente chegou a comentar outro dia sobre isso, você não vende uma casa de 5 milhões em 5 minutos. Não. Para fazer uma venda como essa, ela passa por uma enorme etapa. Você não vende um carro em 10 minutos. Bem, parabéns aos vendedores que conseguem fazer isso em 10 minutos, né? Mas também não dá. Mas se faz, é porque aquele cliente já veio muito afunilado. Ele já talvez passou por outros vendedores e Perfeito, aquele vendedor deu a sorte de ter um lead muito mais do que qualificado. perfeito. Então, eu acho assim, o cliente hoje, ele está muito mais seletivo na hora Boa. de fazer uma compra, de comprar um produto ou um serviço. Ele consegue hoje ter o discernimento dessas empresas que estão praticando e acabam evitando por isso. Então é importante que as empreendedoras, as que estão nos assistindo agora e que vão continuar com a gente em outras novas etapas aí para frente, que elas entendam que você não precisa fazer isso para conquistar o cliente. Sim. O cliente gosta de olho no olho, de sinceridade, de escutar. Ficou bonito? Não.
Ficou bonito? Sim, dele perceber que é uma reação sincera. E a gente tem muitos exemplos disso hoje, que o empurrômetro não gera mais negócio, ele gera insatisfação pelo cliente. Isso é importante a empreendedora saber. E você trouxe um ponto muito interessante, porque quando a pessoa vai vender, a mulher, ela sente uma pressão muito grande já, principalmente quando ela não está habituada já a fazer as vendas, quando ela tá naquele processo. Então ela sente uma pressão, tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Então, essa pressão, na minha percepção, faz com que ela não consiga até analisar qual que é o cliente ideal. E se ela não trabalha com o cliente ideal, ela não tem nenhum resultado satisfatório no pós-venda. Sem dúvida. Eu acho que entender o produto e se sentir segura, ela vai passar por algumas etapas. E que eu acho assim, mulher, sejam elas ou eles, enfim. Mas a gente está falando para as mulheres aqui. Então tem que quebrar algumas barreiras muito importantes. A timidez é uma delas. Então, assim, a gente precisa entender que olhar para o nosso produto, entender como ele é vendido no mercado, que mercado é esse meu consumidor. E você vai criando os pontos, os gatilhos e argumentos para você falar aquilo que de fato é o seu produto, aquilo que de fato se sente segura em falar. Que eu acho que a primeira etapa é, você compraria o seu produto? Boa. Né? Você compraria o seu produto? Você já se olhou do outro lado da mesa enxergando você vendendo o seu produto? Você se sente segura? É o produto que você quer? Eu acho que é a primeira etapa que a empreendedora precisa ter. É essa segurança daquilo que ela vende, né? Encontrar o produto que ela gosta, né? Tem gente, algumas franquias fazem isso, né? Elas fazem uma análise muito profunda para ver se o perfil da pessoa tá ligado ao perfil do produto. E muitas negativas ocorrem. E é interessante porque por muitas vezes você tem um produto ou um serviço bom, mas para você. E quando você vai colocar no mercado, você não se conforma até com o cliente não querer Perfeito, comprar. é isso aí. Porque você não está olhando a necessidade dele, tá olhando para Nossa, você. E aqui é muito importante o é autoconhecimento. isso aí. E eu vou pegar um gancho do que você falou. É muito diferente você ser tímido e ter vergonha e você usar isso como autossabotagem para não vender, porque isso é um Perfeito. perfil. Existe o perfil comportamental da pessoa que ela não é aquela pessoa que já chega expansiva, relacional. É importante entender que dentro do seu quadrado você é mais tímida no relacionamento, mas não que isso está quando isso impacta a parte de você ofertar e vender, já não é a personalidade, já não é mais a timidez, é uma trava, é É uma verdade. crença, é toda essa questão de não confiar ou não conhecer o produto. E isso tá, que nem você falou muito bem, eu acho que esse autoconhecimento, essas barreiras, né, essas coisas que são criadas internamente, elas precisam ser destravadas. De que forma? Eu acho que existem algumas, obviamente você conhece muito melhor do que eu e mais preparada para responder sobre isso. Mas eu acho que é, conhecendo o produto e não trazendo para mim o produto, aquilo que eu quero para mim e oferecendo para os outros, já vai ser uma barreira muito grande para entregar o produto que o cliente precisa, acima dos gostos e desejos dela. Porque às vezes você não gosta do azul, mas o azul é o que vende. Por que que você só oferece o vermelho, que é o que você gosta, né? Então tem É. essas questões também, que nem você falou. E aqui tem um módulo do curso que fala sobre propósito. E eu vou só Legal, pincelar boa. para elas voltarem até no módulo do propósito, porque quando a gente oferta o azul porque eu gosto do azul, eu não estou ligando ao propósito da empresa, e sim ao meu Isso. propósito. Só que o propósito da empresa é servir o outro. E vender é servir o Se outro. vender é servir o outro, É isso aí. servir e com amor. É assim, Isso aí. nossa, eu amo tanto que eu faço que eu oferto para você esse melhor. E o cliente percebe isso, viu, Jaque? É visível. Para vocês, mulheres que estão acompanhando a Jaque, isso aqui é muito importante. O cliente tem a percepção total de quando a gente está expondo uma vontade, um desejo, uma satisfação nossa pelo que a gente está vendendo. O Sim. olho brilha, os argumentos. Você, quando você está vendendo aquilo que você se sente segura, que é aquele seu, aquela sua área, né?
você fala tudo tão bem, você fala tudo tranquilo, você tem a capacidade de argumentar se você tem, se você é contraposta, né, com alguma outra situação. E a gente vê o quanto isso é importante, né? Esse conhecimento, não só o autoconhecimento para poder quebrar essa barreira, mas o conhecimento do produto, porque venda, ela começa e depois ela vira um relacionamento que não tem uma data para acabar. É verdade. Venda não acontece assim, ah, acabei vendi daqui uma semana, não existe. Não, venda é um relacionamento. Até porque tem a revenda, é a fidelização do cliente e que muitas pessoas não percebem isso, né, se preocupa muito com o primeiro momento, eu percebo isso, e eu vou trazer até um erro que foi meu e por isso que eu trago esse ponto muito importante para quem presta serviço. Por exemplo, eu fazia um processo terapêutico e era para tratar uma dor X da pessoa. E nós tínhamos uma possibilidade de continuar, mas aquele processo ali, pela jornada, tinha se findado. Então, para mim, é como se próximo, 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 e não. E eu comecei a entender que tinha muitas possibilidades para aquela pessoa, que ela não precisava ir buscar lá no mercado o que eu poderia atender ela. E não é porque eu queria ser a dona e não distribuir, mas que sim, eu estava deixando até dinheiro na mesa. É verdade. E assim, a gente fala de criar relacionamento, de venda, dessas etapas. Muitas experiências que a gente teve, principalmente eu, ao longo dessa vivência, né, na área de vendas, minha sócia foi minha cliente. Nossa. Então você imagina, eu passei a atendê-la há 20 anos atrás, há 18 anos atrás. E hoje nós somos sócios há 7 anos. Então o relacionamento ele é construído ao longo do tempo. E durante todo esse tempo, fui eu quem a atendi como cliente e a percepção dela foi: nós precisamos trabalhar junto, porque você completa uma área que eu não atuo e completa muito bem porque eu estou te analisando há anos. Então, para a gente entender que venda é E relacionamento. nasce uma grande parceria. Enorme, é importantíssimo isso. E eu acho que isso às vezes parece que é um pouco esquecido. É As empresas verdade. precisam entender que uma venda gera muito mais venda se ela for bem trabalhada, se ela for convertida em relacionamento. Porque o cliente volta quando ele se sente satisfeito, quando ele gosta daquele ambiente. Eu cheguei a te contar uma vez da minha mãe. Poxa, eu sou cliente dessa loja até hoje. Eu estou com 51 anos, há mais de 30 anos. Porque passa de pai para filho, passou da minha mãe para mim, porque ela ia comprar naquela loja. Hoje eu continuo comprando na mesma loja. E por quê? Qual que era o diferencial dessa loja que a sua mãe comprou a vida inteira e hoje você continua tendo essa memória afetiva de estar lá? Eu presto atenção todas as vezes que eu tô lá, todas as vezes que eu vou lá, eu consigo, primeiro, me sentir bem com o ambiente, acho que é a primeira coisa. Segundo, é que a gente não existe aquele vendedor empurrômetro, tudo ali é com Uhum, base em relacionamento. Eu recebo uma mensagem do vendedor no WhatsApp falando que chegou tal coleção, mas ele não fica perguntando se eu vou lá. entendi. Porque se me interessa, eu vou. E eu vou para ver, para experimentar, e se eu quiser eu compro, eu não estou indo ali. Então eu acho que esse relacionamento sincero que algumas empresas conseguem ter, elas criam uma relação que passa e que gera uma identidade, ela gera uma marca em você. É. Não pela marca, né, mas pela empresa. E você troca os vendedores, você troca as lojas e o processo continua o mesmo. Isso é muito importante. As empreendedoras eles vão ter muita consciência disso, que é muito importante essa relação com o cliente, o seu vendedor, ou se é você que está vendendo, eles te representam na ponta. Então, a forma como você os trata, e a forma como é administrado, é o que eles vão passar para o seu cliente. A gente tenta fazer isso hoje na Decode há, graças a Deus, 7 anos e vai muito bem. A gente recebe muitos elogios da equipe que atende os clientes, porque eles sabem como nós atendemos. Eles sabem como eu atendo e eles repetem isso na ponta. Literalmente vestiu a camisa. Perfeito, Vestiu, né, o uniforme ali da empresa e aquele famoso ter o olhar do dono.
Perfeito, não ficar distante é muito importante. Primeiro, essa coisa que você falou do uniforme, obviamente muitas empresas usam, não usam, mas é importante que a cadeia interna da empresa se identifique com os donos. É importante que os produtos tenham identificação, que os serviços, que a forma de tratamento seja a mesma, porque um funcionário muito bem tratado, ele vai tratar o seu cliente muito bem também. É Então, essa verdade. cadeia de processo, ela é importantíssima dentro das empresas. E eu vou pegar esse ponto, porque muitas mulheres aqui, nem todas têm uma equipe ainda. Ou às vezes é o próprio administrativo dela que também faz essa parte comercial. Perfeito. Só que quando ela tá no processo solo, às vezes ela tá tão atolada de coisas que essa essência, esse cuidado, esse feeling, ele vai se perdendo. É isso aí. Então é muito importante para você que ainda não tem uma equipe, não é que você só vai atender com excelência se você tiver uma equipe. De forma Não é alguma. isso que nós estamos falando, mas é um ponto, é uma dica, um ponto de atenção para que você respire, você pesquise, você esteja em estado de presença ali com seu cliente, não é pensando nas outras demandas que você também tem que dar conta. É muito importante, porque o cliente sabe quando você tá ali e quando você tá, mas tá E pensando outra em todas as coisa, outras isso aí, demandas, até isso aí. outros possíveis clientes. Então, essa eu acredito que é uma boa chave para elas. Perfeito. Faz Eu vou sentido? total sentido, já que eu diria ainda assim, para acrescentar. Primeiro, para fazer a ligação com o nosso primeiro papo, que vocês vão ser artistas da venda. Boa. E ser artistas da venda é conseguir separar, no momento que você está com o cliente, o foco total nele. Você não pode, eu não tenho equipe, não tem problema. Eu tenho que pagar a conta, tenho que fazer. Quando você estiver com o cliente, isso tudo não pode existir. Porque todos os sinais, sejam as preocupações, as contas, os filhos na escola, preciso buscar, eu preciso ver com o fornecedor, eu preciso atender, precisa esquecer, porque senão o cliente não vai comprar. Porque todos os sinais vão mostrar para ele que você não está ali. Você está pensando em outra coisa. E para você, empreendedora, é muito importante, eu acho que já que vai falar nisso, a autoestima, a questão do visual. A gente cobra muito dos homens que a barba esteja feita, que ele não esteja desarrumado. A mulher é a mesma coisa. E assim, é muito importante isso. É a primeira impressão é a que fica. E a autoestima não é a autoestima externa, que é o alinhamento, a impressão que você vai causar, né? Nós também temos muita essa primeira impressão, às vezes ela não é visual. Puxa, Por muitas vezes ela não é um primeiro contato no WhatsApp. Então, como que você vai abordar? Você vai trazer qual linguagem? Porém, você só traz uma linguagem, eh, de liderança, uma linguagem segura, se você estiver com essa autoestima interna fortalecida, isso que é a identidade, que é você falar assim: "Nossa, eu sou empresária, eu sou empreendedora e eu vou passar essa imagem para quem eu estou conversando agora", é isso aí. passar essa É isso aí. segurança. Eu lembro de um ditado muito importante, a gente até riu um pouco sobre isso, de um diretor que eu tive anos atrás, que falava que a gente nunca tem uma segunda chance de deixar uma boa primeira impressão. É verdade. E isso é muito verdade. Se a gente for olhar os nossos relacionamentos com os clientes, as coisas, eh, você tem que levar à risca. Você tem que chegar com autoridade, você tem que entender do seu produto, você tem que ter postura, porque é aquilo que ele vai ver do seu produto, do seu serviço. Então, assim, é importante que a gente tenha tudo relacionado, e a gente vê o quanto o psicológico tem a ver com o momento, né, o entendimento, o conhecimento, isso é muito importante para o vendedor, já muito importante. Sim. Belina, eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui, Boa, manda. mas que me caiu uma ficha. Muitas pessoas, logo no começo, elas recebem um lead por indicação. Uhum, Elas não vão no mercado captar esse sim. lead. Você percebe a diferença do comportamento da venda quando esse lead já, por indicação, entre aspas, já vem de uma forma mais assertiva, para quando vai captar esse lead que ainda não é conhecido? Já que ao longo desses anos, eu já passei por todas essas etapas, tá? Eu já tive, eu acho que hoje ainda
eu faço essa captação não tão quanto eu tinha que fazer antes, né? Na área de vendas e por algumas empresas que eu passei, você tinha que buscar esse cliente no peito e na raça. E hoje, a gente pode desfrutar um pouco da tecnologia, da inteligência artificial, das empresas que fazem toda a parte de SEO do Google, de busca, para que você tenha também os leads já relacionados ao seu negócio. Ou seja, tudo que a gente não tinha antes, que a gente tinha que fazer na raça, hoje já está vindo de uma forma mais prática. Mas eu acho que quando a gente fala de indicação, ela vem com um peso muito grande. Primeiro porque quando você recebe um cliente indicado, você já tem que ter a ciência que ele está trazendo uma expectativa maior. Boa. Porque ele falou assim: escuta, fala com a Jaqueline porque ela vai resolver o seu problema. E fala: olha, te indiquei para um amigo meu, ele vai te ligar. Quando ele chama, parece que as costas ficam mais pesadas ainda, não vai que fica mais leve. Porque você Hum. sabe a responsabilidade que você tem ali. Já estão dizendo para você: ó, escuta, olha, você tem meio negócio já está na sua mão. Agora você tem que fazer o resto. Quer dizer, já te dei metade da venda, faz a sua parte agora. É uma pressão dupla. Eu acho que é uma impressão dupla. Toda vez que alguém te indica um lead, você tem que prestar muito atenção naquilo de quem está vindo, perguntar para quem indicou, falar, você me indicou, que você sabe o que ele quer, buscar já entender, porque é muito importante a gente saber com quem a gente está falando. Porque vai te dar gatilhos de venda justamente para trazer o cliente para perto. Quantas vezes eu aprendi, escutei de alguns diretores que quando você ia visitar um cliente, porque antigamente os clientes recebiam naquela mesa de negócio, você vendedor sentava de um lado, o cliente do outro, e ele falava assim: você reparou na mesa se tinha algum quadro de filho? Você reparou se tinha alguma foto? Você reparou se ele tinha algum prêmio? Você reparou? E a gente vai aprendendo que isso são gatilhos que a gente vai trazer para o assunto justamente para criar um relacionamento, para quebrar uma barreira, Uma uma objeção. É aquele objeção. famoso rapport. Isso aí, é o famoso rapport que foi mudando os nomes, viu, Jaque? Mas É. antigamente, assim, É o espelhamento. perfeito. A gente tinha que fazer essa relação para poder. Então, a indicação, ela vem com esse peso de você já ter uma informação. Quem tá vindo, puxa, a Jaqueline me indicou um cliente, legal. Vou falar com a Jaque, quem é? O que que é? O que que ele faz? Você sabe? Eu vou procurar ter informação porque ela vai me facilitar no aumento da venda. Você imagina, você fala, não, olha, ele tem uma clínica, ele tem lá os consultórios, ele atende, eu falei que o seu sistema servia para ele. Puxa, a primeira oportunidade que eu tiver, eu falar, Pedro, nossa, a Jaque já me falou, você tem uma clínica, eu quero visitar. Vou estar aí perto semana que vem. Posso passar aí? Porque aí já te explico. Você já vai quebrando e criando a proximidade. Então, a indicação é sempre assim, é um peso maior. Mas como vendedor, a gente tem que se preparar sempre. E é diferente um ponto, né, antes da gente ir para o próximo tópico, que eu percebo de muitas pessoas que ainda trabalham sozinhas, é enviar de cara o portfólio, é enviar de cara o, o que ela tem, né, a prestação de serviço, ou até os produtos com valores, como se. E assim, a outra pessoa nem pediu, né? Eu recebo, né, muitas mensagens assim, porque às vezes a gente está em grupos de mulheres empreendedoras, então já fica essa outra dica para Você falou um negócio vocês. importantíssimo. E aí as pessoas, elas acabam tomando uma liberdade de te mandar uma mensagem, que até aí tudo bem, né, mas como essa mensagem chega? Ela já chega por muitas vezes num tom invasivo. E aí eu já criei aquele preconceito, né, da primeira Preconceito. impressão. Vocês veem, mulheres, isso que a Jaque está falando é muito importante de novo. É, mulheres, né, todos vocês homens também estão assistindo. é, Quando a gente fala de mandar um documento, eu mando um portfólio antes, eu mando o preço, será que eu também já não estou com medo de ter que falar tudo aquilo? Será que eu não estou querendo que você leia para eu não ter que falar que o meu produto faz isso, faz aquilo? Será que eu estou mandando preço porque assim, se o dia você falar comigo, eu já sei que você já sabe quanto é? E venda não é isso. Venda não é fazer dessa forma, que nem você falou. Você já vai criar um preconceito com aquilo. Então não foi positivo, não foi construído. Então você tem que entender que você pode destacar partes do seu produto, do seu serviço, mandar alguma coisa que faça sentido com aquele cliente.
Ou até falar: "Olha, estamos no mesmo lugar", ou "Te conheci numa reunião", ou "Tal pessoa falou de você, eu faço tal coisa, a gente pode tomar um café online? A gente Perfeito. pode bater um bate ter um bate-papo por aqui?" E essa será a primeira Olha que impressão. legal, foi muito legal a forma como você expôs, né, você já quebrou a barreira falando: "Olha, já te conheci, olha, alguém me indicou você, tal pessoa, será olha, tem uns produtos que têm tudo a ver com você, será que a gente pode bater papo 10, 15 minutinhos, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso?" Olha já as quebras que foram acontecendo, né. Então a pessoa fica do outro lado como cliente, fala assim: "Poxa, ela falou com o Renan, poxa, olha, realmente, 15, 20 minutos dá para a gente falar." O cliente já se sente mais à vontade. Muito legal isso daí, eu acho muito importante fazer. E não jogar coisa, despejar coisas. Empurrar, e aí entra no ponto do empurrar, é um empurrar. E é o seu produto não pode ser empurrado. Sim. É isso que ele seu produto não pode ser empurrado. Não, e aqui liga lá com o tópico, mulheres, da prosperidade e do dinheiro. Aqui é um ponto que quando você empurra, você está com medo, e esse medo gera escassez, e a escassez vai gerar um cano vazado. E o que que é um cano vazado no negócio? Você até fatura, porque existem muitas empresas que faturam, Sim, mas na medida que fatura, entra a despesa. Então ela não tem lucro, é isso aí. que não adianta ter só nota emitida ou Pix recebido. Cria desânimo, Cria desânimo e entra naquele ciclo desnecessário. desnecessário, é verdade. E como isso é importante, né, para ter esse feeling de primeiro do ajuste, né, daquilo que ela precisa realinhar, pra poder primeiro ter uma venda saudável, porque é muito importante, por isso a gente fala, conhecer do produto é muito importante, fazer bem a matemática da venda do produto para que você consiga, se você perder, entender aonde você está perdendo. Sim, E buscar inovar sempre, porque hoje com as redes sociais, tem muita mulher empreendedoras sozinhas que estão faturando milhões, sem sim, equipes, sem com o equipes. celular na mão. Porque ela ajustou, né. E a gente não está falando que ela vende um negócio que custa 1 milhão. Pode ser uma manicure vendendo serviço com o celular e sabendo fazer um bom proveito das redes sociais, entendendo como a máquina funciona, ela consegue estar atendendo só a região dela, ela não precisa estar atendendo o Brasil inteiro. Hoje as Sim, ferramentas conseguem fazer com que a sua comunicação, a sua informação seja regionalizada. Entendeu? muito Então, bom assim, ponto. uma empreendedora, ela não precisa que nem você, a gente estava falando atrás, você não precisa ter uma equipe. Mas olha a importância de você estar super bem arrumadinha, super bem arrumada, fazer um vídeo legal com seus produtos, com seus serviços, sempre o nome da empresa em algum lugar, porque é muito importante o cliente Criar ver essa isso. conexão da identidade visual. Visual. Nossa, a identidade visual é muito importante também, porque ela cria, não são gatilhos, mas ela vai criar o cliente Memórias. memórias, era essa a palavra, já que memórias. O cliente vai lembrar do verde da sua camiseta, então quando ele vê, ele já vai se é da Decode, se é da sua empresa, o azul, já clico, acho lindo esse azul, adoro azul. É importante a cor, e é importante esse logo, a coisa tá sempre em destaque em todos os locais, porque marca, Sim, marca, marca. marca muito. E aqui eu vou trazer mais um ponto para você, mais uma Vamos. pergunta aqui. Muito se fala sobre fechar uma venda, mas o ideal seria abrir um relacionamento. Falamos sobre essa construção de relacionamento aqui, mas como construir de fato essa construção com o cliente e trazendo também pensando numa fidelização, no encantamento do cliente. Já que eu acho assim, o mais difícil é lidar com o não. A gente sabe disso, né? A gente já vem falando da negativa, de receber. O que a gente precisa ter em mente é que fazer do não virar um sim e criar um relacionamento. Porque a objeção, essa barreira, eh, se você conhecer bem do seu produto, você consegue argumentar. O preço hoje em dia não é mais uma barreira. A Bom gente já está ponto. falando disso há muito tempo. O cliente não está mais comprando pelo preço. Quantas vezes você tem filhos, eu também, a gente não acabou pagando mais caro porque
o ambiente, o local, seu filho feliz, tudo bem atendido, aquela coca que todo lugar custa R$ 8, ali custa 14, mas você não estava preocupado com os 14, porque todo em volta, todo o ecossistema que está ali, tudo está te favorecendo a pagar aquilo com a maior naturalidade. Então o preço não está mais atrelado a um bom produto, a um produto, né? Você pode, senão não venderiam tantas Ferraris assim, a milhões e milhões, né? Então, Ferrari não se compra Exatamente. pelo preço. Ninguém vai lá e fala, eu quero um desconto de 100 mil, de 200 mil numa Ferrari. Compra pelo desejo de ter. Por tudo aquilo que está envolvido. E isso hoje já acontece nos pequenos ambientes. Você vai num restaurante onde você é muito bem tratado, você não vai estar preocupado se a pizza custa 70 ou R$ 150. Tudo aquilo fez sentido, a experiência fez sentido. E trazendo isso para a negativa, a gente precisa entender como é que esse produto está sendo ofertado. Por que que o não ocorre? E esse entendimento de fazer do não um sim vai de preparação psicológica, argumentação, criar uma forma depois que você consegue reverter de fidelizar esse cliente. Existe, Belino, nesse lugar, quando a pessoa está tomando muita negativa em relação à venda, ter algum ajuste entre ela na abordagem com o cliente, às vezes ela tá achando que ela tá falando super ok, ela até está já bem identificada com o produto e com o serviço, super identificada, mas ela não vende. Olha, a gente precisa entender o seguinte, já que tem pessoas que têm aptidão, tem pessoas que não têm aptidão. E é importante porque para a gente poder falar do nosso produto, as barreiras que você conhece, elas precisam ser rompidas. A pessoa precisa entender aonde está a trava dela, por que que ela está fazendo a etapa, todo o processo e não está sendo revertido em venda. Precisa ter, às vezes, você precisa ter orientação externa, você precisa cuidar da equipe, você precisa olhar para aquele problema pontual, seja ele só o empresário ou seja a equipe de vendas. Identificar onde está esse problema e atuar nesse foco. Olha, de verdade, eu já vendi muitos sistemas de gestão de atendimento. E a gente sempre tem, assim, pequenas, médias e grandes empresas. Nessas grandes empresas, todas as estatísticas de atendimento são extremamente monitoradas hoje. Então é possível entender até o melhor atendente para atender idosos e gestantes. Uhum. E aquele tipo de atendimento não vai ser comparado com o atendimento de 15 minutos, porque ele vai levar 50, mas aquela pessoa vai resolver nos 50. Então, muitas vezes a gente está forçando uma pessoa a fazer uma etapa da venda, que é esse encantamento e tudo, só sendo que o negócio dela talvez seja o pós-venda. Depois que o cliente entrou na empresa, ela vai se sentir muito mais segura porque ele já é cliente. E aí, às vezes, a pessoa vai desenvolver muito melhor. Então, existem alguns olhares que a gente precisa tomar cuidado e entender em que momento a gente está, com quem a gente está falando, se é a equipe, se é a gente. Então, isso é muito E é importante. interessante porque você trouxe um ponto, né, sobre etapas de venda, ou seja, a venda ela é uma arte, Sim. ela é construída e por etapas. Por etapas, é isso aí. É muito importante. A primeira impressão, né? O cliente ter essa empatia, porque Hum. não adianta o cliente falar bom dia, você dá aquele bom dia que parece que você nem café da manhã tomou, né? Então é importante a gente ter a percepção da altura da voz. Você imagina, você vai falar com um cliente tímido, do jeito que você fala com todo mundo. Então você tem que entrar na mesma sintonia que o cliente. Se ele é um cliente que não faz muita pergunta, não vai você fazer muita pergunta para ele. Porque às vezes ele não gosta de fazer, ele também não gosta de ser perguntado, de ser Mas questionado. esse ponto é interessante, porque às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas para o Sem cliente dúvida. para trabalhar a objeção. Quando o cliente ele é calado, surge um ponto, ou ele tá gostando e tá ok, ou ele não tá gostando e também tá ali na dele e não tá falando nada. Então, mas eu acho que essa é a arte do vendedor, Jaque, porque o vendedor ele vai ter que aprender a lidar com todas essas Ele vai ter situações. que aprender a ter esse feeling. Perfeito. O feeling é muito importante, de você também dar o espaço para o cliente. Para o cliente respirar, para o cliente ter as avaliações internas dele, para que ele possa criar também esse caminho e mostrar para você qual é o caminho. Interessante, porque quando eu
faço essa análise comportamental e tem pessoas que têm um perfil muito impulsivo. Hum, Então, esse cliente que tem um perfil impulsivo, ele é o cliente que ele vai provavelmente fechar na hora. E se ele não fechar com você e outra pessoa abordar, ele vai fechar com outra pessoa. E talvez não certo. é o produto ou o serviço ou o valor. É porque ele age, o cérebro dele funciona na impulsividade. Então, quem tá desse lado observando, você não vai colocar lá para o cliente qual que é seu perfil, mas você vai perceber se ele é Ter essa afoito, se ele percepção, fala é isso. demais, se ele pergunta demais, se ele já quer saber logo o preço, se ele tá pulando a etapa de entender o seu produto, ou ele tá ali só pelo preço, e aí você terá a oportunidade de falar o valor ao invés do preço. E tem aquele cliente que ele é muito mais racional, mais Sem analítico, dúvida. que ele vai pensar, ele tem o poder de compra, de decisão naquele momento, mas ele ainda fala que vai pensar, e ele precisa desse espaço Precisa para do pensar. tempo, Né, porque é. se ele não tem, mexe no cognitivo dele Sim. também. Ele vai se sentir pressionado e quem der o espaço para ele, ele Ele compra. compra, é isso aí. Assim, ao longo dos anos a gente já escutou diversos ditados, né? Primeiro que a gente tem 2 orelhas que é para escutar mais do que a gente falar, e uma boca só. E o vendedor é isso, ele é muito mais atenção e escutar do que falar. Porque quando ele fala, ele tem que ser certeiro. Ele tem que falar aquilo que é o correto, aquilo que é o produto, aquilo que foi questionado. Você tem clientes, que nem você falou agora, tem cliente que gosta de falar muito. Fica quieto. Deixa ele falar, que ele vai te dar o caminho da venda. Ele vai dizer tudo o que ele quer para você, e você vai falar assim: nossa, meu produto faz isso. Tá aqui, pode assinar. Tudo o que você quer, o meu produto faz. Porque ele já falou tudo. Ele praticamente vendeu Ele para você. vendeu. Então, o cliente, quando ele fala muito, é o melhor cliente que você tem. Porque ele já vai te dar o caminho, ele vai dizer para o vendedor. Você imagina aquele cliente que quer comprar o carro e já fala: não, olha, eu já tenho 10 mil, eu queria fazer um financiamento de 60 parcelas com o restante, não sei o que lá. Então, ok, tá aqui, tá de juros. Ficou bom? Ah, ficou. Ficou bom. Quer dizer, o cliente te deu o caminho da venda. E aí você não precisa fazer esse serviço. Agora, aquele cliente quieto, aí sim, esse é onde você vai de fato trabalhar a venda, porque você tem que entrar no ritmo dele, você precisa fazer as perguntas assertivas, perceber se ele está realmente pensativo, entender o que está criando dele uma dúvida, para você poder esclarecer essa dúvida. A gente escuta tanta gente hoje nas redes sociais, né, especialistas em vendas e não sei o que lá. Eu acho o máximo, Jaque, porque assim, eu assisto e fico imaginando que aquele vendedor tá bilionário, porque É o mínimo esperado. é tanta dica excelente que você fala assim, nossa, esse cara tá dando dica porque ele já tá, né? E a gente vê que não é bem assim, nem tudo é fantasia, nem tudo é glória, nem tudo é desse jeito. Porque a gente está lidando com o ser humano. Nossa, E do outro espetacular. lado, você tem uma pessoa que vai depender do momento. E aqui eu vou pegar o seu gancho e trazer Manda. para elas. É a famosa comparar com a grama do vizinho. Perfeito. Porque às vezes o fulano tá falando que tá vendendo, será que tá vendendo? Se preocupa com o seu, se preocupar com a sua vida, com o seu produto, com o seu serviço, já é muito trabalho, muito. E muitas pessoas não vendem pelo excesso de julgamento. É isso aí. Veja, acompanhar a concorrência é obrigatório para qualquer empresário, né? Você Ótimo. precisa entender o que a concorrência está fazendo, por onde ela está indo, entender quem são de fato os seus concorrentes e olhar para ele e entender o que ele está fazendo bem feito, porque fazer bem feito também pode ser uma cópia. Eu posso olhar e falar, nossa, eu vou fazer desse jeito. O cara está fazendo, está dando certo. Eu vou anunciar ali porque também está dando certo. E muitas vezes eu já tive que fazer isso, porque o meu método não estava dando. E a gente tem que olhar como é que o concorrente está fazendo. É, é tentar entender a matemática do negócio e você ter parâmetros. Porque quando a gente olha o concorrente, a gente olha o mercado. Isso, com outro olhar, não é olhar a grama do É, vizinho. exatamente. Não é com um olhar de julgador, de Perfeito. incapacidade de se sentir inferior. É com um olhar de igual para igual, Isso, de igual para de igual. igual para igual, mas num sentido de qual é o meu diferencial O nesse meu lugar? produto, é isso que eu ia falar, o meu produto é igual ao dele, é o mesmo telefone. Mas por que que ele está vendendo tanto e eu não?
são os meus argumentos, é a minha forma de colocar, é o lugar onde eu estou, é o público que eu estou atendendo. Então, quer dizer, você precisa olhar para depois você ajustar os seus parâmetros, né? Fazer esse ajuste de parâmetro. E é um lugar que é dolorido, porque quando você vê o seu concorrente vendendo a mesma coisa que você e você não, e você tá fazendo um processo, você já saiu do desbloqueio de ofertar, por muitas vezes cansa. Só que é um lugar de realmente autoconhecimento, de inteligência emocional, de aceitar que tem alguma coisa errada. Porque muitas pessoas não querem aceitar. Coloca a culpa no mercado, coloca a culpa na economia, coloca a culpa no cliente, coloca a culpa no próprio concorrente. E não é um lugar de culpa, É isso é aí. um lugar de É isso autorresponsabilidade. aí. Eu acho muito importante, assim, primeiro parabéns, porque eu acho que é muito legal unir todo esse seu conhecimento com a parte da venda. Eu acho excelente, o assunto vai muito longe por causa Sim. disso. E é importante, vocês estão assistindo, entender que a gente não deu dica de como vender. A gente não falou como é que se vende. O passo a A gente não passo. falou disso. A gente não está ensinando. A gente está mostrando, somando aqui para você que está assistindo o vídeo, que é um monte de fatos e de pecinhas que precisam se juntar para que tudo ocorra bem. É a Sim. segurança, é o psicológico, é o entendimento do produto, é o momento, é a fala, é pular o não. E a gente não falou de uma fórmula. Vender não tem fórmula. Ela tem equilíbrio de etapas, né? Ela tem equilíbrio seu pessoal, equilíbrio com o produto. Tudo isso vai fazer com que a venda ocorra. E o quanto a perspectiva pessoal da pessoa também, eu vejo. Porque quando você tem um motivo, uma meta na sua vida grande e você acredita que aquilo vai se realizar, porque tem pessoas que têm metas, mas falam: "Ai, não, isso é muito grande para mim". Então, É verdade. esse é um lugar. E isso é um limitador para vender. Meta é muito importante ter. Né, e não é só a meta no final do mês você tem Sim, que bater sim, X de valor, todos nós. é o que eu vou fazer É com isso esse aí, recurso para é isso minha aí, vida? O que eu vou fazer com esse recurso para minha empresa? é isso aí. Qual que é o plano de carreira que eu tenho aqui? Não é, obviamente não é a minha área, mas a gente vai aprendendo porque eu cuido da área comercial da Decode. Mas para você que está agora começando a empreender, tomando essa coragem, porque o que a gente vê de mulheres hoje, né, sozinhas e É, o guerreiras, percentual é batalhadoras, alto? independente do negócio, eu lembro de uma menina que vendia o café lá no ponto e hoje ela já tem a loja dela, porque as redes sociais ajudaram e não sei o que lá. Mas é importante você conhecer toda a parte administrativa, entender que a sua empresa não é você, entender que você tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. É muito Sim. importante ter essa consciência. E eu sei que esse assunto também leva para uma área enorme, né? É, tem um módulo aqui Aí, falando sobre sabia isso. disso. Tá aí o gatilho, aproveita. Sim, Porque é muito importante ter essa separação, né? sim. Porque vender, você vai vender, vai fazer dinheiro, vai cair no caixa, e agora? É Não é meu ou é da seu, empresa, é da né? empresa, É isso né. E aí a aí. gente tem até uma contadora falando do Eu Prolabore. vi já, E vi. é importante a pessoa olhar, porque quantas pessoas eu falo que são níveis de consciência dentro do empreendedorismo. Ela vende e ela acha que aquele valor é único, exclusivo dela. Só que aí ela também entra num conflito de propósito da empresa, porque quando é só dela, ela não está servindo o Não, tá outro. servindo. Isso aí. Ela não está trazendo um olhar de esse valor, eu vou me aperfeiçoar a empresa, Isso de aí. ter uma construção. Claro que quem começa por muitas vezes investe tanto que tá com a corda no É pescoço. verdade. Muitas vezes. Muitas vezes. O empreendedor vive isso. Vive, é Vive muita isso. É resiliência muita continuar. resiliência. Por É isso isso que eu aí. vejo que tem essa questão desse papo da venda, né. Eu não quis trazer só num lugar de passo a Eu achei passo, ótimo. porque nós vamos ter também, mas é um lugar de dar resiliência, dar disciplina, de sair da corda do pescoço, mas de aumentar a É mentalidade. isso aí. Esse é o É isso aí. ponto. Eu lembro, você deve se lembrar dessa situação uma vez.
que uma menina que saiu do Big Brother estava no Faustão, ela falou assim: "Ah, se não der certo na vida, vira uma bailarina". Eu não lembro. E esse fato ficou muito marcado, porque elas se revoltaram, porque para elas chegarem naquele momento ali, teve anos e anos de estudo, de balé, de não sei o que lá, e não era. E com as vendas acontece isso também. As pessoas falam: "Ah, se não der certo, eu viro vendedor". Gente, tem que entender da arte, não É adianta. A verdade. pessoa vai morrer de fome se ela não tiver capacidade de entender tudo que a gente tem falado agora aqui nos últimos 50 minutos. Exatamente, porque é além de você pegar e ofertar a venda. Totalmente. É muito bom colocado, e é um ponto, Belino, que quando muitas mulheres, na verdade, muitas pessoas, principalmente quando sai do CLT, faz essa migração, essa transição de carreira, ou quando está no início, não valoriza esse lugar da venda. Muito difícil, muito Não difícil. valoriza. Isso aí, E não seria o valoriza. primeiro lugar para valorizar, justamente para expandir, para crescer e para alavancar os negócios. Sem dúvida, muito, muito importante. Primeiro, assim, eh, teve um tempo que a gente fala, ah, a mulher fazer isso, a mulher ser vendedora, a mulher. Hoje em dia, as mulheres estão dominando tudo, Jaque. Assim, extremamente capacitadas. E eu acho que esse é o futuro ali, entendeu? A mulher vai dominar tudo. Eu li uma reportagem que fez muito sentido, eu vou compartilhar com Hum, você, né? Que estavam falando, era uma reportagem da Forbes falando sobre maternidade e carreira. puxa. E eu achei incrível porque ele relaciona, eu não lembro o autor, mas ele Uhum. correlaciona que quando a mulher ela é mãe, ela tem que negociar com uma criança. E com uma criança que não espera Que por não muitas espera, vezes, isso aí. principalmente ali no começo. Então ela começa a ter uma arte de negociação. Então, se ela traz isso para a vida dela Meu e para os Deus. negócios, para as pessoas, ela entende essa força, ninguém É isso segura aí, é isso mesmo. aí. Eu acho, eu acompanho, eu vejo a capacidade e aonde as mulheres estão chegando, porque elas estão ficando muito, extremamente capacitadas para fazer tudo isso. E vendendo muito bem, atendendo de igual para igual, porque antes existia uma discriminação, né? O homem aproveitava da situação como um cliente, né? Antigamente se desenhava essa situação, né? Hoje, muito pelo contrário, a mulher já impõe extremamente respeito, ela já está mais preparada para esse momento, para entender aonde estão aquelas etapas que de fato podem ou não atrapalhar o caminho. E na venda tem muito disso, desse entendimento, né? A gente estava falando disso até agora, de entender, de se pôr, de se tá na postura, de falar do produto com segurança. A mulher tá ficando muito esperta com relação a isso, viu? Demais. Parabenizo Sim. todas, viu? Obrigada. Todas. Principalmente você. Você sabe que eu adoro. Sim, Sou obrigada. admirador do seu trabalho. Sempre falei isso abertamente para o Paulo, para você. E eu acho que esse é o caminho, viu? Já que assim, polivalente, multitarefa, multitask. Eu acho que É, porque as é isso mulheres são aí. multitarefas, é só que elas esquecem de usar esse recurso e esse benefício em benefício dela. É isso aí. Então, esse. Vamos partindo, né, agora para o nosso quadro de conselhos para as mulheres. Boa. Eu nem vou trazer dicas, porque eu acredito que são conselhos. Aqui nós já trouxemos muitos insights para vocês, né? É uma aula de você assistir mais de uma vez, estar com o caderninho na mão, de você refletir como tem sido o seu atendimento, como você tem ofertado, como você se sente. Se você enche a boca para falar, né, do seu valor, do seu É preço isso aí. ali, você enche a boca para falar, ou você se sente um gatinho pequenininho Parece com um leão medo? vendendo, mas na hora de falar o preço, virou um gatinho, né? Fica com medo. Fica com medo. Então, eu vou trazer algumas coisas que funcionaram comigo, Uhum. mas é claro que eu quero o seu ponto de vista como Legal. especialista, Vamos tá? lá. Então, eu já fui uma mulher que era um gatinho. Tá. Então, eu amo o que eu faço, eu gostava muito de falar, de explicar, mas na hora de falar eu falava, ai, depois eu te passo, e não passava, às vezes a pessoa me cobrava, e aí eu falava pequeno. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro workshop presencial e eu fiz um site para vendas. E aí, Hum. sabe o que eu fiz? Eu coloquei o valor bem pequenininho. Puxa. E aí, uma cliente minha.
que é uma amiga também, falou assim: "Por que o valor está pequeno? Você está diminuindo todo o conceito da sua entrega", e aquilo É isso bateu aí. como se fosse uma porrada na minha cara. E aí eu falei: "Eu tenho que fazer lição de casa. Eu não sou esse gato. Eu É, tenho que fazer lição de casa". Então o olhar é: perceba o quanto você e treine. Treine muito, treine com espelho, é treine isso com aí. amigo, treine com marido, treine com pessoas críticas, porque não é que você vai entrar na crítica do outro, mas e aí filtre o que vai fazer sentido para você, Perfeito. né. Tenha um coração ensinável para evoluir. É isso aí. E assim, eu acho muito legal essa exposição de como era a Jaque antes, porque muitas mulheres vivem isso. A gente sabe disso, Jaque. Muitas mulheres, muitas vendedoras, ela constrói toda a venda, mas chega na hora de falar o preço, aquilo ali trava, porque é o medo do julgamento. É, É o medo do julgamento. Porque naquela hora não está equilibrado. Você tem a percepção que o valor não condiz com tudo com aquilo que você falou. sim. Mas muito pelo contrário. O valor é muito mais do que aquilo que você cobra. É muito mais. Então você precisa entender em que segmento, em que lugar vai estar o seu valor. E quando a gente fala de valor, eu vou abrir só um parênteses aqui, que ele não é só o que você vende, é a sua história. É tudo que você colocou ali. É um contexto tão grande, tão vasto, que a gente por muitas vezes esquece da nossa história, ou quem não honra e tem vergonha da própria história, É verdade, é não verdade. consegue colocar e ter essa percepção de valor. Então, a mensagem é: está muito ligado na identidade, reforçando esse ponto, na famosa síndrome da impostora. Quem É é isso você aí. para Quem é cobrar esse você? É valor? isso aí. É isso aí, é isso aí. Como é que você ousa cobrar esse valor por isso aí, né? Eu acho assim, já que a mulher, e assim, todo mundo que se propõe a vender, né? Ter um produto ou um serviço, a estar exposto a esse julgamento. Se você chegar nesse momento de falar o preço com o seu dever cumprido, não importa se ele vai custar 1 ou 1 milhão, já está vendido o produto. Que nem você Sim, falou, sua amiga viu ali, se tivesse 1 milhão, se tivesse 200, não era aquilo que estava valendo. era. Não era aquilo, não era o valor que estava ali. Então, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, o valor é só a etapa de passar o cartão, de assinar um contrato, porque tudo aconteceu. De alinhamentos, né, Alinhamento, todo esse ajustes. alinhamento, todas as etapas, o encantamento, a segurança de falar do produto, todos os pontos favoráveis do seu produto, por que que aquele produto ou serviço encaixa com o seu cliente, e depois chega no preço. E posicionamento. Nesse Totalmente. lugar eu vejo que posicionamento, se você já se identificou na sua identidade, você se posiciona, né? Porque tem pessoas, a gente encontra pessoas no mercado para tudo, né? Tem pessoas que têm o poder aquisitivo, mas infelizmente ainda querem desvalorizar. Então o seu posicionamento permite que você se deixe ser desvalorizada? Você permite que o outro coloque o preço no seu serviço? Porque muitas vezes as pessoas têm o famoso hábito da pechincha, né? Que eu acredito que possa existir, mas tem o lugar da pechincha e tem o lugar da desvalorização. É isso aí. E aí entra o ponto: é esse cliente que você quer? É isso aí. Você precisa entender, né? Você precisa ter muito claro quem você quer atingir. A gente sempre tem que procurar alinhar os nossos valores, o que a gente está cobrando, com o mercado, com o segmento, com a área que a gente quer atingir. A gente tendo esse alinhamento, que o valor condiz com tudo aquilo, você não precisa se preocupar. Hoje já mudou muito a nomenclatura. Antes a gente falava que o cliente está comprando, hoje a gente fala que o cliente está investindo. E falar parabéns. Puxa, parece que você fez o melhor Parabéns, você fez a negócio. melhor escolha da sua É ótimo vida. fazer isso. É, É ótimo e, fazer isso. e não falar obrigado. Não tá fazendo um favor. Não é um favor, é uma É troca. uma Ele está troca. comprando um serviço que você oferece e você está recebendo por aquele serviço. Então é parabéns Exatamente. mesmo, É porque você fez um ótimo parabéns. negócio.
o cliente tem que sair com essa satisfação toda de falar, poxa, realmente foi um ótimo negócio. Dentro do que eu podia escolher, preferi fazer com a Jaque porque foi um ótimo negócio. Realmente, ela sacou do negócio. E aí, o cliente está vendido. Aí depois é pós-venda e vai embora. Super fácil. Qual mensagem final, Belino, você traz aqui para as mulheres? Olha, primeiro assim, o não vai fazer parte da vida de um vendedor, tá, meninas? Assim, é muito importante a gente saber que o não, ele vai ser revertido no sim. Tenham segurança, conheçam o seu produto, como a Jaque falou, treinem, falem sobre o seu produto, se enxerguem comprando o produto, com todas as críticas, e aí você vai começando a desenvolver essa segurança para poder falar tudo. Então, assim, o não vai virar um sim. Fiquem de certeza, tenham certeza que com um pouquinho de segurança, de quebrar algumas barreiras, vocês vão converter tudo em venda. Tenho certeza disso. Anotem tudo, continuem aqui que temos próximo módulo, vai ter um material aqui embaixo, nós vamos trazer algumas etapas. Belino, obrigada pela sua disposição, por estar aqui. Deixe as suas redes sociais para as mulheres que estão aqui. Eu que agradeço já que o convite, estou à disposição quando precisar. O nosso é o @decodesOficial. O que precisar, quiserem mandar e-mail também, belino@decodes.io. Estou à vontade, à disposição, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar, enfim, visitem lá as nossas redes sociais. Obrigada, Belino. Valeu, que legal, Jaque.